Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Esta proposta que o Governo nos traz, e centro-me nessa, em relação às outras propostas, não temos muito a dizer, não estamos, obviamente, contra um prazo excepcional e, portanto, por aí não haverá muito a dizer. Sentando-nos nas propostas da Lei das Armas, que o Governo nos traz, dizer o seguinte: esta proposta aproveita um propósito e utiliza um pretexto. O propósito e o pretexto são, obviamente, a Diretiva Europeia sobre a Lei das Armas, que é utilizada como pretexto para atingir um propósito completamente diferente daquilo que diz e propõe a própria Diretiva. A lei afasta-se da Diretiva. Afasta-se da Diretiva em inúmeras matérias. A Diretiva, de resto, centra-se em quê? Centra-se na questão da aquisição, da detenção, do licenciamento, no próprio colecionismo e, sobretudo, centra-se numa ideia que tem a ver, designadamente, com a ameaça terrorista na Europa, na questão da circulação, do comércio e da utilização dessas mesmas armas. A pretexto disto, a proposta que o Governo nos traz afasta-se, vai para outros caminhos e vai muitas vezes para outros caminhos de uma forma desrazoável e desproporcional. De resto, peca ao mesmo tempo por excesso e peca por defeito. Peca por excesso porque resolve atacar um conjunto de setores, a começar obviamente pela caça, que não mereciam nem precisavam deste ataque. Peca por defeito porque a própria classificação e listagem das armas, constante de resto da diretiva, não é transposta para a proposta de lei que aqui temos hoje. E se a diretiva se centra, como dissemos, numa questão de marcação e monitorização, a proposta introduz restrições que muitas vezes são restrições pouco razoáveis. De resto, não deixa de ser curioso que com este argumento que ainda agora ouvimos ao Partido Socialista, do risco, do comércio ilegal, do tráfico, talvez venha a propósito, Sr. Ministro, até lembrar que o único caso de risco efetivo de armamento, em alguns casos de elevado calibre, e noutro caso ainda de armamento de guerra, que andou por aí a circular, que andou por aí a caminho de organizações terroristas, não foi por causa dos detentores legais, não foi por causa daqueles que pagam impostos, têm as armas guardadas, bem guardadas em cofres em casa, foi porque o Estado não foi capaz de garantir, primeiro na PSP com as Glocks e depois em tanques, que as armas que estavam à sua guarda não fossem parar à circulação externa, não fossem parar a uma possível ameaça terrorista. E digo-lhe esse propósito, não sendo esse o tema, Sr. Ministro, que Vossa Excelência, quando me respondeu a mim, em sede de comissão, que uma coisa não tinha nada a ver com a outra e que o caso das Glocks não estava de maneira nenhuma associado a tanques e não era o mesmo padrão, hoje sabemos que não só era o mesmo padrão, como até era a mesma organização, o mesmo ladrão, o que é mais grave ainda. E, portanto, esta lei devia, de facto, atacar aqueles que são os traficantes, devia atacar aqueles que são os detentores ilegais, devia atacar aqueles que usam as armas para a criminalidade com essa atenção. Mas não faz isso. Quem é que ataca? Ataca os caçadores, que ficam limitados no número de armas que podem deter, ficam limitados na possibilidade de utilização dessa arma e de utilização em certas circunstâncias, ataca os atiradores desportivos que sofrem a mesma limitação e ataca um direito fundamental que não devia ser atacado, que é o direito de propriedade. Porque estas armas são muitas vezes armas muito valiosas, podem ser bens de família que têm valor económico e que têm valor estimativo também, e ao impedir as licenças de detenção, ao impedir que estas pessoas tenham essas mesmas armas, obviamente que é um ataque desrazoável, desnecessário e absurdo de alguma forma. E, portanto, e ainda, Sr. Ministro, quando se fala em segurança nacional, convém lembrar que até mesmo as forças de segurança, convém lembrar até mesmo a própria Polícia Judiciária e várias opiniões que temos ouvido sobre esta matéria são contra este modelo, porque os próprios responsáveis das forças de segurança, por exemplo, os inspectores da PJ, ficam na mesma situação que um qualquer cidadão comum, não para ter arma que usam, obviamente, no exercício de funções, mas para poderem ter arma de forma pessoal ou de forma particular, sendo que o risco para qualquer um desses nossos concidadãos não é, obviamente, o risco que tem, por exemplo, um vereador que assim tem direito à licença de posse de arma e pode usar a arma sempre e em qualquer circunstância. Não estão na mesma situação e, portanto, a lei devia acautelar isso mesmo. Dou-lhe ainda mais um exemplo. O Sr. Secretário de Estado está com dúvidas. No caso da segurança dos guardas noturnos, os próprios guardas noturnos ficam limitados no tipo de arma que podem utilizar e isso, obviamente, não é um bem. Isso, obviamente, como diz a própria Associação dos Guardas Noturnos, é um mal e é negativo. Ou seja, o Governo parece ignorar
aquilo que é o problema real da necessidade, e aí estamos de acordo, da limitação de armas, da sua circulação e, sobretudo, e aí estamos de acordo, da monitorização das armas, da sua marcação, da sua identificação e do seu registro, para depois atacar uma série... Termino mesmo, Sr. Presidente, atacar uma série de setores, designadamente um setor, do ponto de vista económico, muitíssimo importante para o nosso país e importante para o interior, Sr. Deputado. Venha que não diga que é ladainha ou que é não sei o quê, é verdade. A caça no interior é uma atividade económica muito importante. Ultrapassou largamente o seu tempo. Termino dizendo, não resolvendo o problema da segurança, criando um problema que não existe, esta proposta, do nosso ponto de vista, e não é nenhum trocadilho, só pode merecer um chumbo. Muito obrigado.